Olá, amigos. Estamos aqui novamente para a nossa meditação de pôr do sol. Hoje é a nossa 31ª meditação do ano de 2020. É dia 31 de julho. Estamos aí já um pouco à frente do meio do ano. E o tema da nossa meditação de hoje é Encontro com Deus nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. A importância de estudar as Escrituras para entender a palavra de Deus, as próprias Escrituras, para entender também a realidade que nós vivemos, que ponto da história nós estamos, né? Então hoje o nosso personagem bastante conhecido, pelo menos na história adventista, Guilherme Miller. Temos aqui, Guilherme Miller nasceu em 15 de fevereiro de 1782. Às vezes a gente não pensa em quão longe está a história da igreja, né? Mas em 1782 nasceu Guilherme Miller e ele foi educado por sua mãe mesmo em casa. E ele era de uma família de pastores batistas. Mas mesmo sendo de uma família de pastores batistas, ele desde novo se interessou pelas culturas que existiam naquela época e ele se afastou um pouco do ensino de seus pais e acabou acreditando em um Deus longe, distante, que não se importava muito com as questões que aconteciam aqui na Terra que ele havia criado. Mas por volta dos 30 anos, alguma coisa aconteceu que ele voltou ao estudo da palavra, voltou ao estudo da Bíblia e voltou a crer, então, num Deus pessoal. Deus como sendo um ser pessoal, que se importa, que está perto, que quer conhecer, que quer interagir com a sua criação. E aos 36 anos ele decidiu, então, estudar a Bíblia cautelosamente durante 2 anos, para conhecer mais desse Deus. E ele começou de Gênesis 1, capítulo 1. E ele não passava para o próximo versículo enquanto ele não entendesse, não compreendesse completamente o que estava dizendo aquele versículo dentro da realidade dele. E isso foi de muita valia para ele, porque Deus ele se comunica com nós, ele se comunica conosco exatamente pela nossa demonstração de que queremos nos comunicar com ele. Então, se você dedica tempo do seu dia para conhecer a Deus, para conhecer a Bíblia, Deus ele vai dedicar tempo dele para conhecer você também, para que você o conheça, né? Ele já te conhece, na verdade. E aí nós temos aqui, então, uma questão bastante interessante, que ele chegou em Daniel 8:40, em Daniel 8:14, que fala lá das 2.300 tardes e manhãs até que o santuário fosse purificado, e ele não conseguiu entender. Ele começou a fazer, então, contas da história da humanidade e chegou a 1843. E ele ficou incomodado, porque quanto mais ele estudava, ele mais confirmava essa data, né? E pelos próximos 8 anos, ele estudou e orou muito, e se sentiu impelido a pregar sobre a verdade que ele havia descoberto. Porque em 1843, segundo as contas que ele havia feito, segundo o estudo que ele estava se dedicando já há alguns anos, o Senhor Jesus voltaria para fazer a purificação. Então, em 1831, ele decidiu entrar em acordo com Deus e falou: então é o seguinte, Senhor, já que o Senhor está me dando essa mensagem, eu vou pregar, se alguém me convidar para pregar. Então, se alguém me convidar para pregar o evangelho, eu vou falar exatamente sobre esse assunto. E não deu uma hora, o cunhado dele chegou falando: então, você vai pregar lá na igreja, tá bom? Tudo bem? E ele tinha acabado de fazer um acordo com Deus, ele não tinha como voltar atrás, né? Estima-se que 500.000 de pessoas conheceram a mensagem millerita sobre a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. E também nessa data, em 22 de outubro de 1844, por conta de Jesus não ter voltado, o movimento millerita terminou. Acabou ali. Guilherme Miller nunca foi um adventista do sétimo dia, ele não chegou a conhecer o nascimento da igreja, mas ele está intimamente ligado com o nascimento da igreja. Muito do que ele estudou deu base na forma como ele estudou,
a dedicação, o empenho dele deu base para que hoje tivéssemos a igreja, para que os pioneiros se dedicassem ao estudo da Bíblia, à oração, assim como ele se dedicou. Então, pode-se dizer que devemos muito a ele a mensagem que ele deu ali através de seus estudos. Muita coisa foi descoberta e muita coisa voltou a ser conhecida ao ser humano, né? Miller faleceu em 20 de dezembro de 1849 e esperançoso na volta de Jesus, crendo na volta de Jesus. Algumas das exclamações algumas das palavras que ele entoava, que ele exclamava ali antes de morrer, nos tempos antes de morrer, ó Senhor, como desejo estar lá, e vitória, vitória. A vida desse é um exemplo pra gente, porque tanto quanto Lutero, Miller se dedicou ao estudo da palavra com afinco. Foi dedicação, foi perseverança, foi cuidado e foi oração. E hoje para nós também deve ser assim. Quando foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Quando foi a última vez que você parou para fazer uma oração, Senhor, me ilumina? Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade, então que essas nossas reflexões te façam pensar, te façam sentir vontade de conhecer mais a Deus e te façam sentir vontade de estar com Ele pela eternidade. Que não falte a pregação do Evangelho nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Se precisarmos, devemos falar, mas que não falte a pregação do Evangelho nas nossas atitudes. Deus te abençoe, bom sábado para você, bom sábado para sua família e que seja para nós todos abençoado. Até a próxima.